Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu Instagram. É uma grande honra, um prazer imenso estar aqui com vocês nesse começo, meiozinho de tarde, né? E hoje nós vamos conversar com o nosso querido mestre Bezerra Leite. Temos a honra, então, de ter o professor Carlos Henrique aqui, que já está na nossa live, já solicitou a entrada, já autorizei, ele está entrando. Professor Carlos Henrique, que prazer, que honra. Como vai o senhor? Professor Wagner, tudo bem, meu querido? É uma honra muito grande também estar participando aqui da sua live. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para debater à sua disposição, meu amigo. Eu é que agradeço o seu aceitar, professor. É um privilégio para nós sempre, né, lhe ouvir. E, sem dúvida alguma, eu tenho certeza que as suas palavras hoje irão enriquecer e muito, né, os nossos amigos, nossos ouvintes, aqueles que estão aqui na nossa live. Então, mais uma vez, agradeço a presença do senhor. E para a gente não perder muito tempo, né, professor, temos muitos assuntos a colocar hoje aqui em debate. Na verdade, eu quero mais ser hoje, professor, se me permite, um pesquisador. E o senhor ser o objeto da minha pesquisa. Quero mais ouvi-lo, né, dentro das considerações relacionadas àquela decisão que nós tivemos sexta-feira passada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Sabemos que não foi uma decisão unânime, foi uma decisão por maioria. Tivemos ali 3 votos, né, vencidos, que acompanharam, na verdade foi o voto do relator, que foi acompanhado pela ministra Rosa e pelo ministro... teve Fachin. outro ministro que acompanhou. O Fachin, exato. O Fachin, exatamente. Os demais, começando a divergência com o ministro Alexandre Moraes, os demais acompanharam a divergência e foi o voto, portanto, que prevaleceu na decisão derradeira, que não referendou aquela cautelar ou liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Então, diante desse contexto, professor, eu queria saber do senhor se aquela decisão, na sua visão, ela violou o texto constitucional e qual o sentido exatamente dessa violação que o senhor, evidentemente, aí se entender que houve violação, consegue expor para a gente? Bom, meu querido professor Wagner, eu preciso destacar em primeiro lugar, está ouvindo bem? O pessoal está ouvindo bem? O áudio está bom? Pessoal, acho que vai começar a dar um feedback agora. Pessoal, se vocês estiverem vendo e ouvindo bem, é só colocar para a gente um joinha ou os corações subindo na tela também já nos dá o feedback necessário. Muito bem. Sim, professor. Então, a ADI 6363, proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade, questionava a constitucionalidade de diversos dispositivos da medida provisória 936, dentre os quais estava o parágrafo 4º do artigo 11 dessa medida provisória, segundo o qual os acordos individuais celebrados entre empregado e empregador seria comunicado ao sindicato, né, o acordo de redução de jornada, de salário ou suspensão do contrato. A liberalidade da norma é essa, prevê expressamente o empregador dar um prazo de 48 horas para o empregado assinar, ou seja, o empregador faz uma minuta da redução ou da suspensão, encaminha para o empregado dentro do prazo de 48 horas que terá o direito de se manifestar. Eu acho que é a decisão mais difícil da vida do trabalhador, porque se ele falar não, ele está na rua. Se ele falar sim, ele vai ter redução salarial ou suspensão. Ele não tem nenhuma alternativa que ele possa criar uma resistência. Então ele aceita, entra a cruz e a caldeirinha, né? Como dizer aquela história antiga. E aí, o empregador 10 dias depois que o empregado assinou, que vai ser, na verdade, um aditivo contratual, não uma alteração contratual, assina, encaminha para o sindicato, né, para comunicar ao sindicato. E não há nenhuma outra consequência na regra, né, nesse parágrafo 4 do artigo 11 da medida provisória. Então, não obstante os diversos dispositivos da ADI questionados, era para que se declarasse a inconstitucionalidade de todas as expressões contidas na medida provisória que dispusesse a respeito da possibilidade de acordo individual entre empregado e empregador, mas, na verdade, o ministro Lewandowski preferiu dar a liminar apenas parcialmente, apenas no tocante a esse parágrafo 4º do artigo 11, a fim de que, dando interpretação conforme a Constituição, fosse possível estabelecer a máxima efetividade da norma constitucional
no sentido de não se ignorar que só por meio de negociação coletiva seria possível a redução salarial no termos do inciso 6º do artigo 7º da Constituição. Isso fez várias considerações, e submeteu. Talvez seria melhor que se ele desse liminar e não submetesse ao plenário, mas ele submeteu ao plenário um alto espírito de debate democrático, etc. E tal. A gente sabe que não é obrigado a fazer isso. É um acordo de cavaleiros no Supremo, quando a matéria é muito polêmica, muito relevante, aí ele submeteu. E lá no pleno, né, do Supremo Tribunal Federal, que antecipou, o ministro Dias Toffoli antecipou o julgamento, e lá, ao julgar as questões, o ministro que votava primeiro, Alexandre de Moraes, abriu divergência da liminar concedida. Lembrando sempre que o ministro Lewandowski, em sede de embargo de declaração, estabeleceu realmente qual o alcance da decisão dele. Ele novamente reiterou que a importância do diálogo social, da negociação coletiva, como uma única forma democrática de se reduzir o salário dos trabalhadores. Deixou claro que se o sindicato recebia na comunicação nada fizesse, ou seja, o silêncio do sindicato, implicaria a automática convalidação dos acordos individuais, os quais já estariam vigentes e válidos desde o início da medida provisória. Ou seja, para mim, a adesão dele estabelecia segurança jurídica e ficaria tudo tranquilo. Apenas o sindicato poderia, de futuro, no momento de se abrir a negociação coletiva, evidentemente depois de passar essa pandemia toda, que atualmente não tem condições de fazer negociação coletiva, é inviável fazer acordo coletivo, porque as pessoas devem estar reclusas, então não faria sentido, né? Todo aquele estardalhaço que fizeram, eu fiz várias lives elogiando, parabenizando o ministro pela seriedade, pelo bom senso, né? E, sobretudo, trabalhando com a Constituição, dando a máxima efetividade à Constituição. Para nossa surpresa, eu pensei que essa decisão ia ser mantida por 10-0, porque já que o ministro Celso de Mello não votaria, tinha atestado médico. Falei, pô, decisão serena, está em sintonia com a Constituição, o ministro não tem uma ilegalidade, nada daquilo. Mas, para minha surpresa, no pleno, ao ver o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, eu fiquei estupefato. Para falar a verdade, com todo respeito, né? Nós não podemos falar que a decisão do Supremo violou a Constituição, já que ele é o guardião da Constituição. Ele não viola, o Supremo não pode violar a Constituição. Ele é o guardião da Constituição. Ele interpreta a Constituição e, por maioria dos seus membros, já que democraticamente é assim que se decide no Estado democrático, a maioria, no caso, não precisa nem ter a maioria absoluta, foi a maioria, né, sim, mas fez 7-3, que é uma maioria bem considerável, entendeu que aquela comunicação seria um ato meramente protocolar, destituído de qualquer conotação que implicasse a possibilidade de uma resolução dos contratos individuais, ou seja, da extinção dos contratos, ou da declaração de validade dos contratos individuais pela manifestação do sindicato. E parece que a decisão por maioria do Supremo, ainda bem que os 3 votos foram numa linha contra-majoritária, que eu acho que o Supremo Tribunal Federal deve ser um tribunal contra-majoritário. Justamente nesses momentos em que há profunda pressão, né, de todos os setores da sociedade, o Supremo, a meu ver, deve manter a serenidade de, sempre que possível, manter íntegra a redação original, voluntário do poder constituinte original. Esse, para mim, é o papel principal do Supremo. Constituição com 31 anos, para 32 anos de vigência, eu nunca pensei que ele ia viver para me deparar com a situação em que o Supremo, diante de um texto expresso da Constituição, pudesse usar os mesmos princípios que dão origem àquele dispositivo, dignidade da pessoa humana, porque a irredutibilidade salarial está vinculado aos princípios fundamentais. Esse direito fundamental está vinculado aos princípios fundamentais da dignidade humana, do valor social do trabalho, da função social da livre iniciativa, da empresa, do contrato, né? Da busca do pleno emprego, ou seja, enfim, da correção das desigualdades sociais. Todos esses princípios, a meu ver, reforçam a irredutibilidade, já que, por vontade do constituinte ordinário, nem por emenda constitucional é possível reduzir salário. Não pode ter emenda, porque é cláusula pétrea. Mas é uma cláusula pétrea bem democrática, porque o constituinte originário falou assim, olha, não adianta a gente colocar irredutibilidade salarial se
para o trabalhador, dentro da situação concreta, empresários e trabalhadores, por meio de suas representações sindicais, os trabalhadores, principalmente, entenderem que há uma situação específica, excepcional, que, para manter a empregabilidade, manter o emprego, é possível reduzir, assim, excepcionalmente o salário, desde que haja a chancela sindical. Para quê? Para evitar que seja uma renúncia, que haja realmente um acordo com essa negociação, um amplo debate dentro da ideia da que a OIT preconiza do diálogo social, do pacto social, da negociação mais amplo sentido. No entanto, o Supremo, para nossa surpresa, inclusive o voto da ministra Weber e do ministro Fachin, foram para julgar procedente in toto, ou seja, para dar integralmente a liminar postulada pela Rede de Sustentabilidade, para declarar a inconstitucionalidade de a possibilidade de reduzir salário sem o acordo coletivo. Esses dois votos, a meu ver, que são os votos que estão realmente na linha da Constituição. E do ministro Lewandowski, mais ou menos. Agora, os outros 7 votos, com todo respeito, na academia, por isso que a gente é professor, por isso que a gente é doutrinador, por isso que a gente escreve, por isso que a gente dá palestra e mostra a cara a tapa, né? Foram votos equivocados. Primeiro, porque os argumentos, em síntese, já que o tempo aqui é muito curto, né? Eu estou aprofundando esse debate num curso que eu estou dando virtual, né? Coronavírus, introdução do direito do trabalho. Estou fazendo esse curso, inclusive, né? Lá eu tenho tempo de conversar, dialogar com os alunos e mostrar as razões. Mas, em síntese, dos votos no dia, já que o tempo nosso aqui é curto, eu chamo a atenção para o fato de que os argumentos, ou seja, assim, a ratio decidendi, a razão de decidir para não referendar a liminar parcial do ministro Lewandowski, se baseou em 3 elementos que eu digo assim, sintetizando. O ministro Alexandre de Moraes, falando que, na verdade, não havia conflito coletivo, e sim conflito individual, e, portanto, não precisaria do sindicato. 2, segurança jurídica, que é, na verdade, uma síntese dos votos dos demais. Não, a gente, se colocar sindicato, vai dar uma insegurança, o empregador é preferível mandar embora, eu ouvi isso dos meninos, a ter que reduzir salário ou suspensão, depois não sabe na frente o que vai dar um passivo da empresa. E 3, aí esse voto foi sensacional, no sentido assim, surreal, vamos dizer assim, é o da jurisprudência de crise do ministro Gilmar Mendes, e por essa jurisprudência de crise, toda vez que houver crise é possível reduzir salário por acordo individual entre empregado e empregado. Na linha do que ele falou, basta que haja crise, aí se cria uma jurisprudência de crise, ignorando-se o texto constitucional. Então são essas 3 assim, linhas mais que me chamou a atenção. O ministro Luiz Fux, inclusive, ele relegou os sindicatos a um papel meramente decorativo. Na verdade, o voto dele, em todas as vezes, acena no sentido de total, vamos dizer assim, ausência de papel constitucional dos sindicatos nesse tipo de acordo. Agora, eu refuto todos esses argumentos, nesses 3, mais esse. Assim, não podemos retirar da Constituição um papel dos sindicatos. Em vários dispositivos, né? O artigo 8º diz que os sindicatos têm o dever institucional de defender os interesses coletivos e individuais da categoria. Os sindicatos têm a participação obrigatória em qualquer negociação coletiva. Os sindicatos são os protagonistas primeiros dos acordos e convenções coletivas. Os sindicatos têm um capítulo todo destinado na Constituição, e esse capítulo é todo voltado para a liberdade sindical, enfim, para estimular o legítimo, vamos dizer assim, representando os trabalhadores nas greves e tudo mais. E também até para os servidores civis e tal, nos termos da Constituição. Então, meu querido Fagner, me deixa muito preocupado, porque retirar esse principal protagonista de defesa do trabalho na Constituição é ignorar o próprio capitalismo. Na verdade, a decisão do Supremo ignorou o capitalismo. O capitalismo ele assenta na existência desse binômio capital e trabalho. E você não pode deixar o trabalho, já que as entidades representativas dos empregados e empresários bateram palma e falaram, opa, agora a gente está com faca e o queijo na mão para poder reduzir o salário, e criando a jurisprudência no próprio Supremo, muita gente interpretando errado, muita gente se equivocando com a decisão do Supremo.
A decisão do Supremo é só uma liminar referendada, não apreciou o mérito, não há nenhuma justificativa específica sobre os acordos usuários, a validade em si, de modo que aquilo que se pensava que ia dar segurança jurídica, Fábio, na verdade, acabou com a segurança jurídica. A adesão do ministro Lewandowski dava segurança jurídica. Por quê? E aí que é importante falar. É porque, por meio de acordo coletivo ad futurum, lá na frente, sindicato e empresa podiam negociar, inclusive os efeitos da crise, da redução. Se depois a empresa voltar a ter lucro, que é o que todo mundo espera, voltar a funcionar normalmente, a gente faz o passivo, negocia isso aqui, ou dá quitação, resolve. Deixar tudo para negociação, aliás, isso é o risco da atividade econômica, né? Resolver o problema agora, no curto prazo, não deixar para o longo prazo depois para a gente sentar e resolver da melhor maneira possível, porque também o sindicato não tem interesse em acabar com o desemprego. O sindicato não quer desemprego, porque ele pede representatividade. Sem dúvida alguma, né? Essa não é a intenção do sindicato. Senão não faz sentido. Né? Não faz sentido. Não faz sentido ter desemprego. Porque desemprego, ele pede a representação daqueles trabalhadores, já não é mais daquele integrante da categoria. Então, faltou sensibilidade com os direitos sociais dos trabalhadores. Aliás, essa é a linha que o Supremo tem adotado, vamos dizer assim, de um tempo para cá, desde aquele julgamento famoso da terceirização ampla, geral e restrita, aquela discussão toda, e a gente vê equívocos cometidos, que não conhecem o direito do trabalho, não conhecem as especificidades do direito sindical, não conhecem o papel da OIT, na verdade, ignoram solenemente. Enquanto no voto do ministro Lewandowski, ele fez questão de analisar, ouviu os técnicos, ouviu a nota dos magistrados, a nota do Ministério Público, dos auditores fiscais do trabalho, levou isso para o voto dele, para esclarecer. Bom, na época de crise, a base é uma solidariedade, vamos dialogar. Ninguém é dono da verdade, não, todo mundo tem o direito de dialogar. Professor, se o senhor me permite, eu fiz uma leitura um pouco diferente dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, quando foi proferida aquela decisão liminar, eu entendi, e na verdade na própria fundamentação está bem expresso, que os acordos só seriam válidos e ele enfadonhamente, não enfadonhamente no sentido pejorativo, mas ele registra mais ainda, olha, os acordos eles terão validade se houver a comunicação, ou seja, só serão convalidados e terão eficácia jurídica se houver a comunicação. Foi oposto ao embargo de declaração pela AGU, ele não deu provimento aos embargos, mas ali me parece que houve um efeito modificativo velado em razão dos esclarecimentos que ele prestou na decisão dos embargos de declaração. Quando essa questão chegou no pleno, que inclusive pela Lei 9868 de 99, já poderiam até ter julgado o mérito da ADI direto, não precisava nem relegar essa decisão para o futuro. Mas, enfim, foi uma opção, né, do presidente naquele momento. Então me parece que eles fizeram uma leitura, tá, professor? Essa é a minha concepção. Considerando, embora nenhum dos votos tenha feito menção expressa ao princípio da proporcionalidade, no que toca à restrição e à limitação de um direito, desde que se haja efetivamente a realização prática de um outro direito de mesmo viés e mesmo nível, já que aqui estamos falando de direitos de cunho constitucional, que é o emprego e a irredutibilidade salarial. Eu costumo dizer, tenho falado nas lives que eu tenho participado também, que nós estamos diante de uma medida provisória para atender uma situação excepcional. E o objetivo fundamental da medida provisória, e ela deixa isso de uma forma cristalina, e prima facie ela já diz, o meu objetivo é a preservação do emprego e, claro, por consequência também a manutenção das atividades empresariais. E é sabido que, considerando aí a proporcionalidade e as suas características, basicamente a adequação e a necessidade e a proporcionalidade propriamente dita, que a via eleita foi uma via adequada e necessária. Porque se nós levássemos em consideração, como o senhor bem falou, né, acaba um processo de emenda constitucional, para mim também seria uma visão totalmente inconstitucional. Se nós levássemos por MP ou por lei ordinária, não faria muita diferença. Então, o que me parece é que, para atender essa situação de excepcionalidade, o princípio da proporcionalidade ele se faz presente, e eu senti falta desse princípio no julgamento, considerando os votos divergentes. É claro que eu sou totalmente refratário e veementemente defendo a incidência do inciso 6, artigo 7º da Constituição Federal, mas em situações de normalidade. Por quê? Me parece, e ainda considerando também os métodos de interpretação histórico e teleológico, que quando o Constituinte
ele debateu na subcomissão de Direito do Trabalho, de Direitos Sociais dos Trabalhadores, a inserção do inciso 6º no artigo 7º, eu tive esse trabalho de pesquisar durante essa semana os debates do Constituinte, dessa subcomissão e depois da comissão de sistematização. A intenção primordial deles era exatamente, e continua sendo, a proteção do trabalhador em situações de crises pontuais das empresas. Ou seja, uma determinada empresa de um determinado segmento está passando por uma crise econômica e ela não poderia unilateralmente reduzir aquele salário. Deveria ter, sim, a participação desse agente, desse ator social tão importante que é o sindicato. Mas me parece que, diante dessa pandemia, uma situação efetivamente de força maior, inesperada por todos nós, e mais ainda, considerando o pacto social, né, e da solidariedade, como o senhor muito bem colocou, que eu tenho que, em determinadas circunstâncias, e aí volto a dizer, perceber se uma restrição a um direito fundamental, ela vai gerar mais benefício considerando um outro direito fundamental. E passando o olhar pelo artigo 170, inciso 8º, se não me falha a memória, da Constituição Federal, e também do artigo 6º, se nós, na verdade, acabarmos gerando uma certa relação umbilical entre eles, que é o direito social ao trabalho, no artigo 6º, e a busca do pleno emprego, no artigo 170, inciso 8º, posso estar errando o inciso, mas está lá no artigo 170, me parece que a restrição, no que diz respeito à redução salarial, ela atende a esse fim maior, que é a manutenção da empregabilidade. Porque, como realmente falou o ministro Luiz Fux, eu acho até que foi uma fala um pouco excessiva nesse particular, claro, respeitando a fala do ministro Luiz Fux, também temos muito apreço por ele, mas que ou ele aceita ou realmente ele é demitido. Porque a intenção principal hoje não é a demissão de ninguém. E é o que eu tenho dito sempre, professor, talvez, não sei se o senhor concorda, para aqueles que agirem de forma fraudulenta com os mecanismos estabelecidos pela medida provisória 927 e pela medida provisória 936, para eles o rigor da lei. Nós vamos ter uma demanda, eu tenho chamado de pandemia de judicialização. Nós vamos ter uma avalanche de demandas pós esse período, e por que não durante esse período, né, de pandemia, exatamente para discutir... Oi, professor. Mas você acha que a decisão do Supremo vai impedir essa avalanche de ações na Justiça do Trabalho? Claro que não, é exatamente isso que eu estou dizendo, isso não vai impedir que haja. Vai acirrar a quantidade enorme de ações na Justiça do Trabalho. Concordo. Inclusive os sindicatos podendo atuar como substitutos processuais para declarar a invalidade desses acordos individuais naqueles casos em que o sindicato comprovar, por exemplo, que a empresa teve lucro. Há empresas que estão tendo lucro com essa pandemia. Por incrível que pareça, setor de supermercado, setor de delivery, coisa e tal, setor que vende filmes, aí, baixando os caras comprando. As pessoas estão comprando Kindle, vendendo, continuam vendendo livros, enfim, livros digitais e tudo mais. O que eu chamo a atenção, Fagner, assim... por isso que eu digo, só fazer... Pois não, pode continuar. Por isso que eu digo, só para concluir essa fala, por isso que eu disse que, assim, para aquele que agir com fraude, para aquele que agir com desvirtuamento, o rigor da lei para eles. E eu não acho que o sindicato, nesse momento, ele tem que sumir do cenário, não. Pelo contrário, eu acho que ele tem que se fazer até mais presente, exatamente para ele buscar a proteção daquilo que muito bem dito foi na sua fala, professor, a representação da categoria, que é o que ele tem que fazer dentro das determinações constitucionais. Na verdade, assim, eu só acredito que essa decisão, ela fez a ponderação exatamente desses valores. Hoje, o que seria mais inconstitucional? A redução de salário ou o desemprego? Tendo em vista que sem emprego não tem salário. Eu acho que, assim, essa é uma ponderação. Ok. Terminei, professor. Professor? Tá. Mas é exatamente por isso que eu entendo que a decisão do Supremo foi totalmente equivocada. Em primeiro lugar, a medida provisória não garante emprego. Não garante. O artigo 10 reconhece que fica garantida a garantia provisória do emprego ao empregado que recebeu o benefício, o BPE, e tivesse o contrato suspenso, ou o salário reduzido, ou o contrato suspenso. Mas o parágrafo 1º do artigo 10, esse mesmo artigo 10 diz que a dispensa sem justa causa que ocorrer durante a garantia no emprego previsto no caput
Então, na verdade, o que nós temos, na verdade, é um engodo, é uma medida provisória que não representa realmente os anseios de todos esses princípios que você falou, busca do plano emprego, a proteção da relação empregatícia contra a atividade arbitrária, o valor social do trabalho, a função social, ignorou completamente, porque esse parágrafo meio do artigo 10 constitui totalmente o contrário do que a medida provisória promete, que é a manutenção do emprego e da renda. Veja lá o parágrafo 1º do artigo 10, se realmente dá para você, ainda que, vamos dizer, ponderar que o empregador vai manter o emprego durante essa pandemia. Ele não. Ele pode dispensar o empregado, isso até eu fiz uma live com o professor Otávio Pinto lá da USP, a gente conversou, debateu, falou assim, na verdade, essa provisão não garante emprego nenhum. Ela apenas criou uma indenizaçãozinha adicional para o empregador que recebeu a linha de crédito. O empregador que tiver feito todas aquelas... É um mix. A medida provisória deu um mix para o empregador. Você pode mudar de trabalho presencial para teletrabalho, você pode antecipar férias, pode antecipar feriado, você pode pagar diferidamente o fundo de garantia, você vai ter uma série de benefícios sociais, você vai ter uma linha de crédito de pai para filho para você ficar tranquilo com relação a essa crise, e ainda por cima, você pode reduzir salário, suspender contrato e dispensar o empregado. Você vai pagar só uma multa, que na verdade é uma indenização, na verdade é uma multa, não é nem indenização, isso não indeniza o bem maior da vida é emprego, por isso que eu acho que cabe até danos morais, danos patrimoniais, ação de indenização, dizendo, ó, o valor da indenização no valor de 50% do salário, aqui o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, ou seja, você reduz o salário, manda embora e vai pagar uma indenização no valor de 50%, 70% ou 100% do salário reduzido. Olha que coisa! É uma coisa assustadora. Então as pessoas não leram. Olha, eu sempre falo, tem 3 tipos de pessoas a respeito dessa medida provisória. Tem aquelas pessoas que leram e não gostaram, tem as pessoas que não leram que leram e gostaram, leram e não gostaram. E tem as pessoas que não leram e não gostaram. Então é isso que nós temos. Na verdade, a gente tem que analisar a medida provisória sistematicamente, num bloco. E teleologicamente, na verdade, foi dar o quê? Uma espada de Damocles na mão do empregador para ele passar tranquilo por essa crise. E quando a gente fala em solidariedade, isso que me deixa mais espantado. Não houve solidariedade. Não houve nenhuma preocupação com isso. Alguns países na Europa que começaram a fazer, Portugal fez isso, mas de uma maneira totalmente diferente, preservando ao máximo, e o Estado entrando com um aporte muito importante de dinheiro. Né? Aí sim, o papel do governo teria que ser isso, reduzir a carga tributária e dar um aporte. Aí sim o Estado daria o primeiro exemplo. E outra coisa, o Estado não tem solidariedade nenhuma nessa medida provisória. Primeiro, lá no próprio artigo 1º da medida provisória, eu sempre faço questão de chamar a atenção, ela exclui do âmbito de sua aplicação, né, os servidores das empresas públicas, da administração direta, os servidores das autarquias, das empresas públicas, da sociedade econômica e suas subsidiárias. Onde que está aí? Na verdade, se a ideia é essa mesmo, lembrando que servidores de empresas públicas econômicas são empregados, são seletivos, que celebram acordos coletivos, etc. e tal, tem vantagem, né? Aqueles lá da Petrobras, da Caixa Econômica, do Brasil, né? Retirou esses solenemente. Essa me parece uma grande incoerência, realmente. A exclusão deles dentro do que é o pacto não poderia ocorrer, né? Deveriam estar inseridos também nas exceções, né? E mais também, né, Fábio, assim, eu falo, se você, eu acho que a medida, eu sempre falo, é um microsistema normativo de crise que os fundamentos seriam esses: a manutenção do emprego, a manutenção da renda e a manutenção das empresas, que não está na medida provisória, na verdade, mas esse é o objetivo maior do governo, foi manter as empresas. Porque agora, não houve... Professor, sim, aproveitando a sua fala com relação a essa questão do enfraquecimento da solidariedade, propriamente dito, aí me veio uma outra questão. O senhor então acredita que essa decisão ela gerou um enfraquecimento das entidades sindicais ou na verdade, podemos fazer uma interpretação a contrário senso que vai gerar para elas um fortalecimento em razão delas terem que atuar agora mais ativamente? Qual é a sua visão sobre isso? O senhor já refletiu sobre? Olha,
essa decisão do Supremo, ela pode ter duas consequências sérias para o movimento sindical no Brasil. A primeira consequência é que o Supremo não reconhece a importância dos sindicatos como protagonistas na hora de defesa dos direitos sociais fundamentais do país. Esse é um dado. Pelo voto dos ministros, você verifica exatamente isso. E segundo, ainda que seja na situação de crise, como diz o ministro Lewandowski, é justamente nas crises que a Constituição tem que ser prestigiada, tem que ser valorizada. E o segundo, pode ter um efeito contrário, ou seja, para despertar, vamos dizer assim, qual o fênix, né? Ressurgir das cinzas do sindicato, que já foram achincalhados com a reforma trabalhista, o Brasil não ratifica a Convenção 87 da OIT, que eu sempre sou defensor da Convenção 87 da OIT, a liberdade plena, até uso aqui uma camisa de Liberté, né? Camisa Liberté, né? Liberdade em todos os sentidos. Não só liberdade de fachada, liberdade total. Né? E também pode ser para os dois lados. Vai depender, aqueles sindicatos que são mais combativos, já tem luta histórica, que não depende de contribuição confederativa, esses acredito que vão atuar de maneira implacável depois, buscando, evidentemente, os direitos dos trabalhadores que eles têm o dever de fazer. Agora, caberá à Justiça do Trabalho. E quando eu falo sindicatos, eu falo também os advogados do sindicato. O sindicato não faz nada sozinho sem ter uma assessoria jurídica muito boa. Né? Sem dúvida. Para mim, o papel dos advogados trabalhistas é que ressurgiu das cinzas. Hoje, o direito do trabalho era totalmente ignorado, e agora ele passa a ter o direito mais importante nessa época de crise, porque é por meio dele que a gente vai conseguir passar da crise. É o protagonista hoje, né, da sociedade. É por meio dele que a gente vai construir soluções pacíficas dentro do Estado Democrático de Direito. Porque se não for o direito do trabalho, como é que vai controlar essa massa de trabalhadores depois desempregada? Nós vamos ter saques, vamos ter violência, assaltos, as pessoas perdem a noção. Acho que o direito vem para... Acho que faltou essa sensibilidade, eu digo, nos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não pensaram nas consequências disso, só pensaram no papel das empresas. Mas as empresas em si, elas não colocam em risco iminente essa violência social. Agora, desemprego com fome, meu amigo, é difícil segurar essa massa. É difícil. Ainda mais agora, né? Nós estamos vendo uma crise institucional dos poderes, um desrespeito de cá, desrespeito de lá, uma coisa totalmente meio complicada. Eu vejo assim, eu tenho muita preocupação. Por isso é que eu defendo sempre o diálogo. Acho que o melhor caminho é esse, o diálogo. Todos se sentarem à mesa, ainda que seja uma mesa virtual, e debater suas dificuldades, seus problemas. Abra sinceridade, boa fé mesmo, objetiva, olho no olho. Vamos tentar superar, porque o inimigo é um só. Na verdade, exatamente. capitães tem que dar as mãos. Agora, para isso, quando você fala em princípio de solidariedade, eu acho que o governo tinha tudo nas mãos para, primeiro, regulamentar o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. O Brasil pertence aos 20 países mais ricos, para a oitava, nona economia do mundo. Um país de desigualdade social e democracia como o nosso, é essencial o imposto de taxar as grandes fortunas. Quando eu falo grande fortuna, não é o micro, pequeno, médio empresário, não. É aqueles que ganham mais de 1 bilhão por ano. Estou falando bilhão, quem ganha 1 bilhão. Essas grandes fortunas, aí sim, nós implantaríamos a solidariedade mesmo. Né? O governo tinha tudo nas mãos para fazer isso. Mas não faz. Não tem interesse. Pelo contrário, esquece, deixa os ricos cada vez mais ricos. Quanto mais rico você vai ficar. E, na verdade, assim, nenhum outro governo também pretérito teve, né, professor? Parece que todos eles negligenciam com relação a esse aspecto, que realmente traria pelo menos uma... Nenhum deles, a começar lá de Fernando Collor, né? Nenhum deles teve interesse. E isso, me parece, seria o fundamental para que nós nos aproximássemos do cumprimento dos objetivos que a Constituição trata no artigo 3º. Né? Seria o mínimo. Né? Como é que vai corrigir desigualdades sociais? Não se consegue. Não consegue, não vai resolver nunca esse problema. E a questão da eu costumo dizer, professor... Exato, eu costumo dizer nas minhas aulas o seguinte, que se nós cumpríssemos todos os objetivos do artigo 3º da Constituição Federal, que estão ali expressos de uma forma muito clara, nós certamente já seríamos um país de primeiro mundo e muito à frente dos Estados Unidos e China, sem dúvida alguma. Né? Mas a gente estaria no nível de Dinamarca, Suécia, Noruega... Pois é, exatamente. Agora, eu quero aproveitar só um outro recorte da sua fala, professor. Já vamos terminar.
quando a gente falou que a decisão ela pode ser vista de duas maneiras no que toca ao enfraquecimento dos sindicatos, e me parece que muitas pessoas defenderam exatamente a não necessidade de comunicação por questões de condutas antissindicais que os sindicatos estavam tomando. Chegou a mim notícias, acredito que ao senhor também, de sindicatos cobrando até R$ 1.200 para negociar, sentar e homologar, não homologar, mas ratificar eventuais acordos coletivos ou até mesmo individuais que tenham sido firmados. Como é que o senhor vê isso dentro desse movimento? Há uma necessidade de reforma sindical, aproveitar essa oportunidade para se pensar no futuro sobre uma reforma sindical ou não? Nós precisamos fazer ajustes apenas no que nós temos hoje. Então, meu querido, eu vou parafrasear a fala do deputado, presidente da Câmara dos Deputados, esses dias atrás. Não sou filiado a nenhum partido, não tenho nenhuma escolha preferencial de um partido, porque eu defendo o lado bom do socialismo e o lado bom do capitalismo. Eu defendo o que está na Constituição, função social da administrativa, ou seja, é um capitalismo humanizado. Eu defendo isso. Eu defendo a liberdade, mas a cada um segundo os seus bens, a cada um segundo as suas necessidades. Não é um capitalismo selvagem, né, professor? Não é aquele capitalismo selvagem. É moderado. Exatamente isso. Na linha de respeito profundo à Constituição, acho que a gente dá para chegar lá. Mas a fala dele é o seguinte: olha, essas são práticas da velha política, a velha política sindical, que não tem mais lugar, mais espaço no Estado Democrático de Direito. Né? Você não pode querer obter vantagem usando práticas que não se coadunam mais com a Constituição, e parece que essas práticas são anteriores à Constituição, tem mais de 30 anos, esse modelo peleguismo, esse modelo do sindicato assistencialista, aqueles sindicatos que fazem um jogo lá e cá, na verdade são condutas antissindicais, são condutas, a meu ver, que impedem realmente a liberdade sindical plena preconizada pela OIT. É interessante, né? Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, enfim, os países do Atlântico Norte que ratificaram a Convenção, uma das mais ratificadas, uma das primeiras, mais importantes da OIT. O Brasil até hoje encontra esse imbróglio danado na Constituição, porque eu acho que realmente, formalmente, não é cláusula pétrea, a unicidade sindical. Há uma incompatibilidade da unicidade sindical com pluralismo político. Né? Você tem pluralidade de partidos políticos, mas tem unicidade sindical. Exatamente. Os dois são associações civis, né? São associações civis. Há uma incoerência, na verdade. E essa matéria, sim, é que o presidente poderia, por medida provisória, instituir a liberdade sindical e deixar o Supremo depois desse o Supremo, já que gosta de trabalhar com a liberdade, não, a liberdade aí é plena, então não se pode ter unicidade sindical. Mas, pelo contrário, o Supremo mantém, né? Foi provocado diversas vezes e diz que continua o princípio da unicidade sindical. Olha que coisa que paradoxo. Concordo. Unicidade sindical e depois não quer que o sindicato participe, ou seja, o sindicato tem um representativo, não pode ter, os trabalhadores não têm liberdade de escolher outro sindicato para se associar, e depois o Supremo diz que não pode, o sindicato não precisa se manifestar. Porque, naquele caso de julgamento lá, voltando àquele julgamento, e sempre a gente volta àquele julgamento, que é emblemático, que é histórico, há um problema sério ali, né? Um problema sério, que é, na verdade, estimular o papel dos sindicatos omissos. Ou seja, o sindicato não adianta você... Alguns sindicatos chegaram, eu recebi algumas informações, que alguns sindicatos falaram, não, depois da decisão do Supremo, eu não quero mais meter nisso, não, pode reduzir salário à vontade. Exatamente. Quando, na verdade, a própria medida provisória diz, olha, só pode ter acordo individual para reduzir ou suspender o contrato para quem ganha até 3 salários mínimos ou para quem ganha acima do dobro do teto, acima de 12.500. Nessa faixa intermediária, só pode acordo coletivo. E tem nível superior, é o chamado hiper autoempregado, né? É o hiper suficiente. Isso, exatamente. Nível superior e ganha mais de 12%. Como se fosse essas nomenclaturas que, na verdade, nem se coadunam com a nossa realidade, né? Mas, enfim, são nomenclaturas que se colocaram. Então, mas essa faixa intermediária, quem ganha mais de 3 salários e menos de 12 mil, só por acordo coletivo. Só por... Né? Ou seja, o sindicato não sabe nem o que eles estão fazendo. O sindicato que não falar isso, ele está perdido completamente. Eu acho assim, eu sempre fui assim a favor da liberdade sindical. Sindicato fraco é bom que não exista. Porque ele compromete todos os direitos fundamentais dos trabalhadores. O sindicato tem que ser forte para contrapor seu capital.
E essa luta de capital e trabalho, que na verdade ela deve ser uma luta hoje colaborativa, uma luta ética, uma luta democrática, uma luta de Cooperativa, né, professor? colaboração, que é uma luta diferente, que nós não estamos em tempo de guerra, nós estamos em tempo de paz, né? E que agora, principalmente, o inimigo não é mais o capital como trabalho, não é o trabalho. O inimigo é comum, é um coronavírus. O problema é um vírus que pode eliminar e exterminar a humanidade, né? Se nas grandes proporções vai assumir mutações, etc. E tal, a gente tem que tentar evitar que ele continue. Porque ele pode assim, ter modificações e aí depois não vamos ter mais jeito. Quando pensa que encontrou uma vacina, já vem outra mutação, entendeu? É um risco muito grande para a humanidade que nós não podemos correr. Eu acho que essa sensibilidade é que nos falta realmente no Brasil. Nós temos a melhor Constituição do mundo, Fagner, a minha melhor Constituição. Mas, na hora de colocá-la em prática, começam os fenômenos, aí vem os grupos de pressão, aí vem os banqueiros de um lado, aí vem agora os aproveitadores de plantão. Enfim, infelizmente, nós temos que passar por isso aí. E talvez as pessoas comecem... Nós nunca começamos tanto assim hoje, ao vivo, assim, as pessoas se posicionando, tentando mostrando a cara, dando sua contribuição, pensando num país melhor, né, para as futuras gerações. Eu acredito nisso. Podemos avançar. Também, professor. E eu acredito, assim como o senhor também, num determinado momento, o senhor falou que é preciso diálogo. Não se constrói uma democracia sólida sem diálogo. É totalmente ao avesso de uma democracia, condutas arbitrárias, totalitárias, né, impositivas. Então é fundamental, toda democracia se constrói com diálogo. Nós estamos numa fase de maturidade da nossa democracia, sabemos disso. Alguns até lançam mão do princípio democrático, tentando minar o Estado de Direito, quando, na verdade, o Estado de Direito e a democracia, tanto assim também a República, elas devem andar de uma forma coerente, sólida e em conjunto. Então, nós temos hoje essa função, né, professor, de tentar, pelo menos ainda que minimamente, trazer essas considerações para que as pessoas possam ampliar o seu campo de visão e entender que não dá para se analisar institutos de forma isolada, tem que se fazer um contexto sistemático para que nós possamos chegar no objetivo, que é cumprir as metas que o Constituinte traçou. Se assim nós cumprirmos, sem dúvida nenhuma, nós seremos um país muito melhor. E me parece, nesse cenário, só apontando dentro das suas considerações, que o sindicato tem um papel importante, mas é exatamente essas condutas sindicais, de outrora, inclusive, né, que vem aí permeando durante muitos anos, que atrapalham o desenvolvimento e até a própria evolução da organização sindical no país. Então, assim, pelo que eu entendi, o senhor acredita, então, que a unicidade sindical ela precisa sofrer uma mitigação para que nós possamos ter uma representatividade mais exauriente, é isso, professor? Sim, eu tenho um grupo de pesquisa, onde eu tenho até um artigo publicado, eu sou pesquisador do CNPq também, dizendo que é possível você superar a unicidade com os postulados, com os princípios da OIT, mesmo que o Brasil não ratificando a Convenção 87 da OIT, mas isso agora a gente pode aproveitar emblematicamente o julgamento do Supremo para mostrar assim, olha, mesmo diante de texto literal expresso, você pode construir outro que esteja em sintonia com esses postulados, vamos dizer assim, que deram certo em outros países e que a gente pode também colocar aqui, e que é o único caminho para a gente modificar isso aí. Agora, eu ressalto que nós temos, felizmente, nós temos muito bons sindicatos no Brasil, sabe? Temos bons sindicatos que atuam realmente, estão lá defendendo, prestam papel extraordinário. A reforma trabalhista tirou dos sindicatos um importante papel, que era dar assistência na hora da rescisão do contrato de trabalho. A reforma tirou isso. Então, isso afastou o trabalhador dos sindicatos. Alguns diziam que não, que os sindicatos, enfim, têm uma atuação meramente cartorária, mas, de qualquer maneira, você aproximava o trabalhador dos sindicatos. Porque é a luta coletiva, direitos humanos não caíram do céu, não brotaram em árvores, foram conquistas históricas das mulheres, dos homoafetivos, das pessoas com deficiência, dos negros, dos pobres, e principalmente quem deu o pontapé inicial foram os trabalhadores, foram os sindicatos. Se nós não tivéssemos sindicatos, a gente não estaria nem conversando aqui agora dessa forma livre, assim, total. Os sindicatos foram precursores de abertura de modelos autoritários, né, ao longo da história. Então, as pessoas não conhecem, na verdade, o papel dos sindicatos, porque a nossa cultura ainda é uma cultura muito individualista, né? A gente não gosta nem de participar de reunião do condomínio. O brasileiro não vai nem à reunião do seu condomínio, do seu prédio.
Depois de pagar uma taxa extra, vai reclamar. Ela não participou lá para dizer por quê, qual a necessidade, né? Então, acho que esse momento agora de solidariedade estimula as pessoas a se associarem, procurar mesmo os seus sindicatos, começar a reivindicar, começar a participar, para que tenha um Fazer o sindicato sindicato realmente atuar, né, professor? Fazer o sindicato atuando. atuar. Porque se o Sim, sindicato realmente ele não tiver representatividade, a sorte dele é a extinção, ou melhor, o azar dele é a extinção, né? E aí sim. se constitui uma nova entidade sindical, naquela base, por enquanto, considerando a unicidade. Na época em que a reforma ainda tramitava no Congresso, que era projeto de lei na Câmara, participei de muitas palestras e simpósios para debater exatamente aquele projeto de lei, e eu sempre fui muito refratário à questão da retirada da homologação sindical. Mas aí as pessoas falam, não, mas isso na verdade é bom porque não cria mais uma condição. Eu falei, isso se você considerar os sindicatos fortes eles acabam não tendo mais o controle daquilo que realmente é feito pelas empresas. E isso afasta a própria representatividade. Agora, se a gente está falando de sindicatos realmente que não têm representação e que só querem ganhar em cima do trabalhador e não atuam em prol do trabalhador, realmente tem uma justificativa bem razoável, né, para se tirar essa homologação. Mas tem o contrassenso disso. Você tira e aí com essa retirada você deixa de fortalecer definitivamente o próprio sindicato. E aí surgem os conflitos coletivos. E quem vai resolver o conflito coletivo? Aí realmente acaba ficando na mão da empresa, né? Aquela solução pontual. Enfim, são muitas questões, né, professor? A gente passaria horas aqui falando sobre a organização sindical, os debates sindicais. Agora, eu quero só te fazer uma última pergunta, professor. O parágrafo 4º do artigo 11 da MP 936, ele fala daquela comunicação no prazo de 10 dias, a partir, né, da avença, do acordo celebrado. Hoje o senhor entende, depois da decisão do Supremo Tribunal, qual é a natureza jurídica dessa comunicação, professor? Essa comunicação vai, literalmente, me perdoe até a esdrúxula colocação, servir para quê, efetivamente? Qual o intuito agora, qual é a finalidade dessa comunicação agora? Então, o ministro Lewandowski quis dar uma razão de sentido para essa comunicação à luz do princípio da negociação coletiva com participação do sindicato. O ministro entende que esse acordo individual transborda para uma negociação coletiva. O Supremo entendeu que não há necessidade. Eu acho que na linha do voto do ministro Alexandre de Moraes, não é um conflito coletivo, é um acordo individual de crise e por isso que não haveria necessidade da chancela sindical. Então, essa comunicação, segundo o Supremo, é só para dar ciência ao sindicato, que no primeiro momento não poderá fazer nada para impedir a validade do acordo individual, mas essa comunicação, acho que ela continua sendo, porque o Supremo falou que não precisa comunicar, apenas a comunicação continua existindo, porque está na medida provisória, e ninguém declarou inconstitucionalidade, então está valendo. Não houve Sem inconstitucionalidade, dúvida, exatamente. então a comunicação vai ser para o sindicato tomar ciência e ele vai votar à medida que ele quiser, não naquele momento ali para impedir a celebração do acordo individual, ou que haja necessidade do acordo. Ele poderá, acredito eu que vai acontecer isso, num segundo momento, buscar o judiciário para verificar que, ou pode também, eu acho que dentro do princípio do acesso à justiça, em caso de lesão ou ameaça de direito, se for uma empresa que estiver lucrando, fato público notório, o sindicato sabe, aquela empresa está lucrando, ela conseguiu transformar o pessoal do trabalho, por exemplo, presencial em teletrabalho, ela está lucrando muito bem, eu tenho elementos palpáveis de prova para isso, então eu vou entrar com a ação dizendo que não faz sentido ela reduzir salário se ela está lucrando. Porque isso não faz sentido, dentro do princípio da busca do pleno emprego e da manutenção do emprego e da renda, se efetivamente a empresa estiver passando por maus lençóis nessa crise. Aí, em casos individuais, o sindicato pode entrar como substituto processual, né, nas varas do trabalho, né, nem no tribunal, não é dissídio coletivo, não é nada disso, é uma ação de natureza coletiva, que é a critério de direitos individuais homogêneos, buscando a imunidade daquela redução ou daquela suspensão. O sindicato poderá fazer isso. Então, o que não pode é o sindicato impedir a validade do acordo individual porque não foi feita a negociação coletiva. Ele não vai poder mais fazer isso pela adesão do Supremo. A não ser naqueles casos de exceção, né? Que a medida provisória estabelece que tem que ser por negociação coletiva. Sim, naqueles casos. Agora, a questão é, a não comunicação, ela gera a invalidade? Eu entendo que não, mas eu quero ver a posição do senhor. Essa não comunicação do sindicato, na forma do parágrafo 4º do artigo 11, ela gera
a invalidade do negócio jurídico celebrado ou é uma mera irregularidade de caráter administrativo? É essa questão que hoje está sendo colocada em voga e que me parece que não é condição de validade, é exatamente em razão da própria decisão do Supremo. Né? Mas qual é a visão do senhor sobre? Não, é porque eu entendo que o prazo de 10 dias para o empregador reduzir o salário, ou seja, comunicar o acordo individual, esse prazo de 10 dias, para mim, é decadencial. Se o empregador não observar esse prazo de 10 dias, ele não vai poder mais convolar aquele acordo individual em acordo individual válido. Aquele acordo já vai ter um vício importante, que é a não comunicação no prazo de 10 dias. Esse prazo de 10 dias, por quê? Por que é decadencial? Porque esse prazo visa extinguir, modificar ou alterar direitos. Para mim, toda vez que você está dizendo um prazo que visa extinguir, modificar, anular, enfim, ainda que facilmente, um ato jurídico, ele é prazo decadencial. Então, quer dizer, o sindicato, até isso, ele tem um controle. Eu não recebi essa comunicação no prazo de 10 dias. Por isso que eu sempre falo, aconselho o empregador, fez a acordo individual, manda no outro dia. Não espera 10 dias, não. Manda logo em seguida. E manda para o sindicato, para a federação, para a confederação. Manda para todo mundo. Deixa lá pelo princípio da boa-fé, o empregador sabe que ele está fazendo de boa-fé, manda para lá e fala, eu estou com a empresa aberta, as contas estão abertas, que você pode ver, não tem condição de continuar sem reduzir o salário. Eu prefiro reduzir, fiz acordo com cada um, é melhor reduzir a dispensar. Ou suspender, por exemplo. Perfeito. Agora, isso vai acontecer. Para deflagrar a negociação coletiva, essa comunicação não vai ter mais efeito nenhum, porque a decisão do Supremo falou, não precisa acordo coletivo. Beleza, mas para as maravilha. questões, né, de invalidar o acordo individual, ainda estão valendo para mim a comunicação. Eu acho que talvez o erro da medida provisória está aí. Não teria sido essa mesa legislatória. Talvez não foi a intenção do presidente fazer isso. Quis apenas tentar dar uma legitimidade constitucional a essa redução salarial. Porque lá no artigo 1º ele fala, as medidas provisórias, o acordo individual vale sobre a lei, vale sobre o controle, observar na Constituição. Aí alguém avisou lá para o presidente, olha, tem um artigo 7, inciso 6 lá, hein? É melhor pelo menos já botar a comunicação aqui. Entendeu? Aí que deu o problema todo. E essa me parece vai ser uma questão, professor, muito enfrentada na Justiça do Trabalho, pela ausência de comunicação, se realmente é ou não é pressuposto, né, elemento, na verdade, essencial para a validade desses acordos. Professor, passou muito rápido, falta 5 minutos para a gente encerrar nossa live. Né? Conversar com o senhor é sempre muito bom, sempre muito prazeroso e enriquecedor. O senhor quer fazer suas considerações finais? Eu não tenho mais nada a indagá-lo, já exaurimos os temas, e é bom deixar claro, tá vendo, pessoal? Mesmo a gente tendo divergência, a gente pode convergir. Isso é importante, por isso que é importante entender qual é a essência do diálogo, né, professor? O diálogo ele é fundamental para que a gente possa evoluir, não só como seres humanos, mas como profissionais também. Sim, eu já ponderei muita coisa que você me chamou pelas suas perguntas, já estou refletindo, coisa e tal, e é da natureza humana mudar, né? O ser humano tem que buscar sempre, né? É um mandamento divino, inclusive, sede perfeitos em tudo que fizeres, né? Ainda que você não consiga a perfeição, que é algo divino, né, nosso, a gente tentar isso aí, só tendo humildade para ouvir, né? Acima de tudo, né? Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir mais do que falar, né? Vamos ouvir aqui. Eu ainda coloquei fone para te ouvir melhor. Professor, fico muito feliz. Eu falo muito, às vezes, mesmo. Não, de forma alguma, mas é sempre uma aula. Há muito que eu não ouço falando pessoalmente, então agora eu estou conseguindo vê-lo aqui pela internet, consegui ouvi-lo e vê-lo já está sendo muito prazeroso. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua atenção, pelo carinho que sempre dispensa a minha pessoa. Se cuida aí, fica bem, vamos superar isso. Em breve estaremos juntos em mais congressos, mais seminários por aí. O que está me deixando mais feliz é porque nesse momento de reclusão eu estou acabando fazendo um curso virtual, aprendi a mexer nas lives, esse negócio todo, no Instagram, estou dando um curso. Nem tudo está perdido, a gente tem que se renovar, né? Abrir o diálogo. Exato. É bom que você fica tete a tete com as pessoas. Aí lá, quem quiser lá no Instagram, faça lá a inscrição lá, eu teria o maior prazer lá. Se for aluno seu aí, e coisa e tal, você avisa isso aí que a gente pode pensar com a minha assessora aqui,
Depois a gente entra aqui em contato, dá um desconto legal para o pessoal. Eu quero que as pessoas estudem e debatam isso aí para fortalecer esse grande diálogo social. E não dá para ter diálogo sem o papel do advogado, sem o papel do professor, sem o papel do sindicato, sem o papel das empresas. A gente precisa estabelecer diálogo. A sociedade espera muito de nós, profissionais do direito, nesse momento, né? Principalmente depois da crise. Eu concordo com suas falas, as tomo para mim, reproduzo. E, pessoal, não esqueçam de seguir o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, que ainda não estiver seguindo. Ele vai dar, então, para a gente um cupom de desconto para quem for meu aluno. Se quiser, me pede no direct que eu envio o cupom de desconto e vocês vão ter acesso com desconto exclusivo para o curso do professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Tá bom? Professor, mais uma vez, grato pela sua disponibilidade. Saudade do senhor, um forte abraço, saúde, fica bem, tá? Deixa passar essa crise aí que a gente vai tomar um vinhozinho junto, uma cervejinha junto aí na sua terra maravilhosa. Por favor. Um abraço, professor. Obrigado, fica com Deus também. Tchau, tchau. Viram, pessoal, que live maravilhosa. O professor Carlos Henrique Bezerra Leite é sempre muito gentil, sempre muito solícito. Não esqueça, quem quiser fazer o curso dele, fala comigo no direct, que ele vai me passar um cupom de desconto e eu encaminho para vocês, tá bom? Sintam-se abraçados, se cuidem, saúde e paz. Até a próxima.